A vida não é fácil, é mesmo uma grande loucura. Vendo bem. E eu acho que a tónica tem que recair sobre as pessoas que às vezes não têm capacidade para aguentarem as coisas com que estão a passar. Não têm, aquilo ultrapassa o nível de organização e portanto tudo isso depois se manifesta em um sofrimento puro e líquido, não é? E se não tivermos um país preparado para tomar em consideração esses estados de sofrimento, então pronto, temos que começar a fazê-lo. Vou tocar-vos alguns temas que foram feitos durante o lockdown, não é? Eu começava a imaginar que o mundo como eu conhecia ia acabar, não podia tocar ao vivo. Tive um ou dois concertos através do computador, não é? Concertos digitais. Eu pensei que era horrível, obrigado por terem vindo. Eu só preciso chorar, posso estar com as pessoas. Então, e deu para perceber o quanto, de facto, acho que precisamos uns dos outros. Another time, another place, another chance to rearrange. Still I'm lost without your face, without your strange and warm embrace. Nós nestas conversas o que costumamos fazer é falar sobre o filme, só muito brevemente explicar ao público porque é que o filme passa a seguir à conversa. Tem a ver com uma ideia que tem corrido bem no Festival Mental no que concerne ao combate ao estigma, ou seja, esta ponte entre a saúde mental e a cultura funciona exatamente entre estas conversas paralelas e depois, quando o público vai ver o filme, vai vê-lo já com referências ouvidas por profissionais e pessoas que vão dar luzes sobre determinadas partes do filme. Ou seja, cria-se o chamado awareness e, portanto, mesmo que haja casos em que o filme já foi visto,
não vão ver já com os mesmos olhos a partir do momento em que temos a ajuda destes profissionais. Muitas vezes pessoas conseguem exprimir-se de formas ou conseguem ser inspiradas, digamos, por fóruns deste género ou por sítios deste género que de outra forma não seriam. Não é? Além de que a tecnologia permite hoje em dia coisas fantásticas. Eu tenho clientes a publicarem álbuns na internet com o computador ou a fazerem algum tipo de cinema não direi, mas tipo vídeo, etc. E isto é um potencial fantástico em termos de expressão humana. Eu podia dar-vos a conhecer o meu verdadeiro eu. E mais à frente vou dar-vos. Mas antes vou contar-vos aquilo que não era eu. Até que ponto conhecemos alguém? Conhecemos imensas pessoas ao longo da nossa vida. Umas que amamos, outras que desprezamos. Mas será que as conhecemos verdadeiramente? Ou apenas conhecemos as suas máscaras? Portugal é o 5º país da OCDE que mais consome, agora chamamos-lhes antidepressivos, no meu tempo eram só calmantes. Nos últimos 10 anos, todos os 30 países da OCDE duplicaram o seu consumo de antidepressivos. Em Portugal, triplicou. Na prática, estamos a falar de 104 doses diárias por cada 1000 pessoas, quando a média na OCDE é de 63. Nós, os portugueses e os outros países também, nós estamos afundados, submersos, debaixo de estigma em relação à saúde mental, à doença mental. O estigma é uma coisa que nós vamos construindo desde cedo. Começamos ali por volta da adolescência, os filmes americanos dão uma ajuda importantíssima, e depois vamos estruturando o nosso estigma. E o estigma abrange todas as pessoas. Se vocês pensam que no pessoal de saúde não há estigma, desenganem-se. Um festival de cinema é das coisas melhores que há para lutar contra o estigma. Lutar contra o estigma na saúde mental vai demorar uma geração. É preciso que os cuidados saiam todos os hospitais psiquiátricos e vão para perto das pessoas. É preciso que as crianças em Portugal comecem a ouvir falar destes assuntos desde jovens. É importante que haja uma revolução cultural nisto. E é importante que pessoas que tenham problemas de saúde mental se cheguem à frente. Infelizmente em Portugal isto não é comum, como vocês sabem, noutras áreas isto já é mais frequente. Portanto, o meu agradecimento ao festival vai muito para esta questão da luta contra o estigma.
Olá, André Viamonte, obrigada por estares aqui nas M-Talks for All, bem-vindo. Olá, Ana. André, é assim, já se tem falado muito ao longo destes dias e por todo lado, nestas videoconferências que estão a ver aos montes, de tanta coisa. O que é que tu achas ou o que é que tu tens para dizer que pensas que ainda não foi dito? Ah, eu acho que tem que se falar de um bocado de tudo e acho que tem que se falar também da preocupação em geral sobre a parte do impacto do que é a nível do vírus e a nível social e a nível mental, sobre do que é que ele está a refletir na sociedade, não é? Acho que isto está a ser mais, está a haver outras implicações a nível mental, sobretudo, não é? Mas também a nível social. Um, e eu considero que, como artista, o meu papel aqui é, de certa forma, ser um apoio a nível de sensibilização, apoiar também a parte de ajudar o público nesse sentido, fazer a minha parte, obviamente que ajudar no que for necessário. E vou tocar no Sinal Mental dia 9 de outubro, em que o conceito será tocar músicas e readaptar essas mesmas músicas com arranjos meus, que me ajudaram a ultrapassar uma fase não tão boa, e que foi um bocadinho complicado para mim na altura. Foi quando mudei de Leiria para Lisboa e foi todo o processo de mudança para uma grande cidade que eu não estava habituada. E agora não faço vida sem Lisboa. E vai ser muito, muito importante para mim e acho que vai ficar muito bonito adaptar essas músicas com a pessoa que sou hoje, que já estou muito incrível e voltar a esses tempos passados, mas com outra mentalidade e com outra perspectiva, vai ser muito bonito. Tive o honroso convite por parte do Festival Mental para participar no Mais História e Mais Som. Vou estar presente e vou naturalmente conversar e falarmos bastante não só sobre a questão das doenças mentais e particularmente neste período que nós estamos a viver, e talvez fosse importante falarmos exatamente da importância das artes e da música em particular em períodos em que a nossa saúde mental está bastante afetada. Esta capacidade que nós temos quando subimos a um palco de nos libertarmos de todos os nossos medos, dos nossos filtros e nos abrirmos por inteiro aos outros, fez com que eu, em cima do palco, conseguisse encontrar o meu momento de cura, com que eu, em cima do palco, interpretando os maravilhosos poemas que fui escolhendo, e o mérito não é meu, é de quem os escreve, que no fundo são o espelho da minha alma, são aquilo que eu sou, são aquilo que eu queria tantas vezes dizer aos outros e não sabia como. Deixei-me encantar, deixei-me apaixonar por esta vida e perceber que muito mais pessoas no mundo sentem da mesma forma que eu, da forma intensa com que eu sinto, seja o que for, seja a dor, seja o amor, seja a amizade. E de repente nasceu isto. Olha com teus olhos doces, os de quem tiveres aí, dá de ti a quem tu ames, mas não te esqueças de ti. Faz do sorriso o segredo para gostares de viver. Abre os teus braços à vida, aceita o que ela oferecer. Beija o sol pela manhã, sente a chuva no teu rosto. Bebe os abraços que dás, nunca lhes percas o gosto. Acorda sempre a sorrir, não tenhas medo
of a short documentary called Mood Atlas. Mood Atlas follows the story of Shane, who is a young man with bipolar disorder, and we follow him as he participates in neuroscientific research. I'm really thrilled to be part of Festival Mental in Portugal. It looks like a really wonderful festival, and thank you so much for selecting Mood Atlas. I hope you all really, really enjoy it. Obrigado. Hi there, my name is Marcus, and I've directed and produced a short documentary called Mind Mending, which you will be able to see here at the festival. It started off as a film about a guy called Philippe. He had a stroke when he was only 36 years old, and then the whole film took a slightly different direction when Philippe also started developing several mental health issues. I personally was not really aware of the connection between stroke and the development of mental health conditions. So in parts it was not really easy to film some of the stuff, especially when Philippe had a breakdown in the United States. He had a manic episode there, which proved to be very difficult for everyone involved. Yeah, so the screenings here in Lisbon and Porto will actually be the first public physical screenings of the film. And of course, I'm super happy that it's at a festival that focuses on mental health. It means we've done something right when we made the movie. And I hope the film manages to spread awareness of the relation between stroke and mental health disorders. Thank you very much for inviting me to the festival, and I really hope you enjoy the film. Hi, my name is Michaela Holmes and I'm the writer-director of My First Panic. I'm coming to you from Brisbane in Australia. Myself and the rest of our team are really excited to have the film play in Portugal, so thank you so much for selecting us, and we're so happy to be a part of it. The film was really important for me to make personally because I'd never really seen a panic attack portrayed accurately on screen before, and I wanted to do my part to try and give a good representation to that and show people how it actually feels in real life. I wanted to make something really visceral and for it to be a film about a panic attack that truly feels like a panic attack. I think it's really important to have festivals like this one that focus on mental health, and they do their part in helping to reduce the stigma and also to get all of those stories that we don't really hear about often out there. And it's really excellent that our film can be a part of that. So thank you again for selecting us. Enjoy the festival, stay safe everyone, and thank you for selecting our film.
próxima canção chama-se Falhou na Dança. É uma daquelas coisas que acontece na vida de quase todos nós, que foi quando andamos na escola primária com todos aqueles amigos, que muitos deles nós ficamos com aquela ideia utópica que vão ser amigos para a vida, e nem sempre é assim. Então esta história fala um bocadinho de duas crianças que eram inseparáveis, entretanto cresceram, e o resto vocês já vão perceber. Ele jogava a berlinda, era craque na carica e safava-se ao peão. Sabia atirar o prego, dava 10 toques na bola sem deixar ir ao chão. Voava de bicicleta, de skate e de patins e afins. Ela era barra na corda, curtia jogar ao mata, dava flicks imortais. E corria, apanhava, saltava cercas e muros até já não poder mais. E ganhava-lhe a macaca com o seu golpe de rins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela, numa de vingança, embrulhou-o no seu chile com miçangas coloridas como um poema em braille, e trocou-o por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique. Ele andava no trapézio, era bom às escondidas e na malha tinha mão. Ela era do piolho, era do gato e do rato, de perder nem a feijão. E já não olhava a meios para atingir os fins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela, numa de vingança, embrulhou no seu chile com miçangas coloridas como um poema em braille. Se não me trocou por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique, numa casa muito chique. Ele andava no trapézio, era bom às escondidas e na malha tinha mão. Ela era do piolho, era do gato e do rato, de perder nem a feijão.